A decisão do governador Vanderlei Barbosa de reunir deputados e senadores eleitos ontem, em função do orçamento, é uma decisão relevante. Primeiro, porque coloca de lado as disputas político-eleitorais e, do outro lado, acima disso, o interesse do Estado. Todo mundo sabe que o orçamento do governo do Estado para o ano que vem teve um incremento de 1 bilhão e 400 milhões nas projeções, que dependem também em muito das emendas parlamentares. As emendas parlamentares, as de bancada e individuais, representam algo em torno de 450, 470 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro que o governo precisa encaixar nesse orçamento, ou seja, precisa trazer esse dinheiro para os cofres públicos de forma organizada. Hoje, os deputados podem mandar essas emendas diretamente para os municípios e, às vezes, há municípios com prioridades maiores. Então, e aí entraria a importância da ação do governo, da participação do governo nessa distribuição de recursos em nível estadual. É um modo civilizado de administrar os recursos públicos. Vejam bem, essas emendas parlamentares já foram um problema aqui no Estado. Quem não se lembra aí de 2017, por exemplo, da briga entre a senadora Cátia Abreu e o senador Vicentinho Alves, que era o coordenador da bancada, com o governo Marcelo Miranda? Pois é, então o Vicentinho fez aí um acordo com o Marcelo Miranda da época, para mandar as emendas direto para o governo e na distribuição dos recursos terminava contrariando o que queria o deputado, ou seja, a senadora, por exemplo, queria um dinheiro para a Grupi, o senador Vicente Alves junto com o governador Vanderlei Barbosa mandaram para o Paraguai. Então isso causou um problema, que não é só tocantinense, é do país. Tanto que em 2019 foi aprovada aquela PEC que determina, que abre a brecha para que os parlamentares mandem recursos diretos para os municípios sem passar pelos governos estaduais, sem a necessidade de convênio com os governos estaduais. São receitas que são do Estado, mas que não são do Estado, porque elas caem direto dos municípios. Então é um problema porque dificulta o planejamento, dificulta a execução desse planejamento, que é um planejamento conjunto para o Estado. A reunião de Vanderlei Barbosa, os parlamentares saíram ali com boa vontade com o governador, e o governador com boa vontade com eles. É bom que isso continue, porque a Jequistá é muito difícil a questão de dividir, até porque há uma polarização política e ideológica no país. Então, se esses deputados e senadores não concordarem num acordo com o governo para mandar suas emendas para o Estado, para que o governo as administre de forma pacífica e aonde o governo precisa realmente atacar, seria um problema para todos nós tocantinenses e para o resto do Brasil. Então, a reunião é benéfica, as pessoas têm que realmente dar esse apoio ao governo para que o governo se movimente sem as amarras da questão ideológica e da questão político-partidária, que terminam prejudicando você lá na ponta, que fica a mercê dos interesses pessoais. Então é uma boa pedida essa reunião do governador Vanderlei Barbosa, que retoma no Palácio Araguaia a normalidade administrativa que deve ser, né? Porque muitos governos anteriores aí realmente não fizeram isso, ou seja, alimentou-se uma disputa entre governo, deputados federais e senadores, prejudicial ao Estado, porque cada um tem seu interesse, ou seja, aí o governador terminava entregando obra que o recurso não era ele que trazia e não chamava o deputado ou o senador para a inauguração da obra, e a política vive de prestação de contas do que ele traz para a população, na verdade. Então a reunião deve ser realçada e deve ser dado demonstração para que continue esse relacionamento do governo do Vanderlei Barbosa com os deputados e senadores, apesar da divisão interna, né, política interna, que no Tocantins segue o restante do país, ou seja, nós teremos um governo Lula e uma bancada eminentemente bolsonarista, e isso, em tese, seria maléfico para a população, mas temos que transformar esse limão numa limonada. Um bom dia para você.